Tem que olhar para agradece. A produção tá pedindo pro senhor. Sabe o que a produção pediu agora? Que quando a câmera está no senhor, o senhor não ficar no celular. Tá, eu tô recebendo informação. Sim, mas na hora que a câmera está no senhor, a produção pediu. Tá bom. Não é desculpa, você sabe. Toda hora que tem que falar. Tá lá, a câmera tá assim, ó. Fica no mandando WhatsApp. Se fosse uma menininha falando, nossa, te acho mó tchutchu, você informação aqui. Não, tava recebendo informação. Agora um cara se a menina bater continência, tudo bem. Bom, nada disso. Um cara descendo a lenha, você não quer olhar, né? Bom, responde, o São Paulo tem condição de ganhar título esse ano? Tem, a questão toda é que o time não tá jogando nada. E a preocupação era essa de. E o Thiago Volpe falhou de novo no gol. O André Jardine parece que vive uma inconstância. Falhou. Parece que não passa uma confiança. A ideia dele pode ser boa, mas parece que nesse começo os jogadores não estão comprando muito bem a ideia dele. Eu vejo ainda o São Paulo muito disperso. Ele quer o São Paulo com posse de bola e, sabe, e se projetando no campo adversário. O São Paulo é um time que continua espaçado, continua dando espaço para qualquer um entrar no miolo defensivo, em especial pelo centro da região intermediária. Então, para mim, é o que eu falo. O São Paulo me parece muito o que era o Palmeiras do Eduardo Batista. Tem um bom time no papel, um time que tem muita coisa boa a explorar na temporada, mas parece que o banco de reservas não tem a mesma sintonia com aquilo que o elenco pode render. Por mais que o Clever tenha feito boas defesas na partida de ontem... Pô, ele pegou umas 3 que eu vou te dizer um negócio. Umas 4, viu, Pascoal? Umas 4 aí, ele foi bem aí. 3 pra arrebentar. Mas o São Paulo é um time pouco agudo, cara. O São Paulo é aquele time que muitas vezes ali não convence pelo fato de ficar tocando muita bolinha pro lado. Ontem jogou 61 bolas na área. Então, 61 cara, cruzamentos, gente. Mas não é aquele cruzamento, assim, né, ô Facincani? Porque em determinadas jogadas, quando você explora o cruzamento, é aquele passe que você tenta virar o cara. Cruzamento é um passe. Os caras têm que aprender. Porque rifar a bola pra dentro da área de qualquer maneira, falar, tenta brigar aí, isso aí não é cruzamento, isso daí é rifar a bola. O São Paulo tem sido um time pouco agudo nesse sentido. O São Paulo é um time pouco contundente. O goleiro do Guarani, repito, ele fez aí umas 3, 4 boas defesas ali, sim. Teve bola na trave, mas da falta. A torcida tá meio ressabiada. Liseiro saiu machucado. Totalmente, gente. A torcida do São Paulo tá meio ressabiada. Mano. Claro que tá preocupado. Hernandes entrou aos 18 do segundo tempo. E ele foi esforçado, mas teve 2 chances de fazer um gol. Visivelmente, como o goleiro defendeu. Visivelmente tá aquele negócio de estar sem jogo. Né? Sem ritmo. Sem ritmo nenhum. Sem ritmo nenhum. Sem ritmo nenhum. É impressionante a gente ver o cara... Você vê que o Hernandes, ele pensa o Hernandes o jogo... tá jogando desde novembro, é isso? Não, ele jogou na Florida Cup. Não. Lá na China sim, em novembro. Acabou a temporada na China em novembro, sim. Aí jogou meio tempo num jogo e meio tempo no outro isso, na Flórida. Exatamente, foram jogos que ele participou. Muito não é sombra do Hernandes que a gente viu jogar no São Paulo. Ele até, você vê que, claro, que com a bola no pé, ele é um cara diferente. Ele tenta um passe aqui, ele deu 2 dribles uma hora no meio campo, que ele tentou clarear uma jogada, que você vê que é um cara que tem uma lucidez acima da média. A questão toda é voltar a esse ritmo, que aí é diferente do Wagner Love. Que a diferença do Hernandes com o Wagner Love, que foram grandes contratações feitas e muita gente questionou lá do físico, é que o Wagner Love na Turquia vinha jogando no ápice da temporada europeia. O Hernandes vinha no fim da temporada chinesa e com uma preparação física completamente diferente daquela que a Europa emprega. Então é um caso que foi quando o Wagner Love veio em 2015 para o Corinthians, que ele veio da China, longe de toda essa preparação que a Europa dava para ele e, além de tudo, com o tempo que ele estava sem jogar. Então era muito complicado, por isso que é um caso semelhante. E uma notícia ruim pro São Paulo é a lesão do Liseiro. Liseiro acabou se machucando ontem, Pascoal, possivelmente fora do jogo contra o Tadjeres. E uma outra notícia relacionada ao jogo do São Paulo contra o Tadjeres, que pode ser uma notícia ruim também, é que foi confirmado como árbitro aí o Vilmar Roldan. O Vilmar Roldan, ele não é um cara caseiro, tá certo? Coisa que acontece muito na Libertadores, e o São Paulo já sai aí teoricamente prejudicado por pegar um árbitro que teoricamente não sente pressão de torcida local. Então no jogo de volta não tá definida ainda a arbitragem, mas numa dessas você pega um caseirão lá, o São Paulo vai ter que jogar bola. Jogo de ida. De ida. Não, o Vilmar jogo de ida. Perdão, o jogo de ida é fora, né? Jogo de ida é verdade. Então pro São Paulo é bom. Retiro o que eu disse. Pro São Paulo é bom. É porque se você pega um árbitro caseiro jogando lá, critérios duvidosos. Eu acho o Vilmar Roldan um árbitro de critérios muito duvidosos. Muito mesmo. Agora, em questão de pressão e tal, ele não sente mesmo. Eu acho ele fraco, eu acho um árbitro ruim. O que mais preocupa é o formato do São Paulo jogar. A arbitragem vai fazer o papel dela, o São Paulo tem que jogar bola. E o São Paulo não está encontrando futebol. E o problema é que o São Paulo trouxe um goleiro e, de novo, todo gol o Thiago Volpe falha.
Mas Não acho que seja todo. Não, peraí. Você tá sendo injusto. Você achou que ele gol? Tá esse sendo gol ele injusto. falhou? Ele falhou nesse gol, concordo. É uma bola defensável pro goleiro de O alto primeiro nível. gol do Santos, eu achei que ele não falhou. Mas, Achei que ele mas, falhou. mas tá pegando no pé. Assim, não é todo gol que ele falha, não tô querendo proteger. Ele é bom goleiro. você tá falando dos dois Não tô falando que ele é mau goleiro. Eu não acho que ele falhou. Pra mim, os dois gols contra o Santos ele falhou e pra mim ontem ele falhou também. Eu não acho que ele falhou bem. Eu acho que essa bola foi complicada pra caramba. Não, essa O cara bola era veio dele. por trás. Não, ali não tem. A bola passou embaixo dele. Não, mas o cara dá. Ele bateu pra dentro. Bateu Bem, pra não é uma falha tão grotesca. Mas é falha. Falhou. Não é frango, mas é uma falha. O São Paulo, Acho uma bola na difícil. minha opinião, Fazingani, o São Paulo, com a contratação aí do Thiago Volpe, ele não resolveu o problema. Parece que não vai resolver o problema dele, goleiro. Mas sem contar que esse goleiro é baixo. Ele é baixo, ele não é alto. Eu, se fosse o São Paulo. O senhor tá com a cinta eu ia... de altura, hein? Não, o goleiro tem que ser alto, velho. O goleiro tem que ser alto. Claro, não dá pra ser também um tampinha. Ele não é um tampinha também, né? Eu, se fosse São Paulo, ia pra cima do Vanderlei. Eu ia pra cima do Vanderlei. O Santos acabou de contratar o Everson. E tudo bem, a torcida gosta dele demais. O Santos tinha pedido muita grana, lembra? Você quer resolver, você quer ganhar campeonato? Você tem que investir. O Santos, por exemplo, investiu no treinador. Não investiu em jogador, investiu no treinador. O São Paulo. E o que o não Santos investir também não quer ir. O São Paulo não investiu em treinador e tá capenga no gol. De sugerir goleiros aqui. Bom. Mas o mais no mercado argentino. campanha não é alto. Não. Campanha não é alto. Não é alto, mas ele é um tremendo Mas ele goleiro. tem uma baita colocação. Mas o problema campanha do São sai do Paulo. gol, não Mas, gente, assusta o problema do ninguém. São Paulo não é goleiro. Eu só falei que, pra mim o Thiago Volpe falhou no contra o Santos, falhou ontem. Mas o São Paulo não perdeu o seu lateral caminho. O São o Paulo tá lateral jogando direito mal. do São Paulo, com todo respeito ao Bruno Pérez, não consegue jogar, gente. E a torcida vaiou o time ontem. Não dá. O Bruno Pérez não consegue desenvolver futebol. Ele não tá conseguindo marcar e quando chega na frente ele não dá um cruzamento certo. Então, olha, espera só um minutinho que nós temos um convidado para participar do programa agora. Vou falar um negócio para você. O cara ganhou do Corinthians e ganhou do São Paulo. Quem é? Osmar Loss. Osmar Loss participando com a gente ao vivo aqui no Fox Sports Rádio. Ô, Osmar Loss, é o Benja, boa tarde. Prazer falar contigo, Loss. Prazer falar com vocês também, Benja. Sempre bom a gente, depois de uma vitória, poder compartilhar um pouquinho. Só um minuto que nós não... Ô, nós não estamos te ouvindo aí, a produção vai resolver esse problema aí que você está sem áudio pra gente aqui, tá, Loz? Espera só um minuto que a produção vai resolver com você e você... Agora, vamos ver. Fala aí, Loz. Fala oi aí, vamos lá. Vamos ver. Agora sim, agora sim. Não, agora sim não, continua ruim. Fala aí, Loz. Prazer estar falando com vocês aí. Prazer é todo nosso. Caramba, hein, Loz? Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo. Tá com a moral, hein? Felizmente fizemos 2 bons resultados, né, em 2 jogos muito difíceis. Precisamos conseguir produzir agora também contra aqueles que jogam o mesmo campeonato que a gente. É verdade. Pascoal. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né, Loss? Conseguiu uma vitória importante contra o Corinthians, outra vitória importantíssima ontem contra o São Paulo, mas o campeonato do Guarani precisa ser desenvolvido. Você precisa dar essa característica, esse tom para o time do Guarani para a sequência do campeonato, para se classificar, de repente, para a fase mais importante. Exatamente, né? O nosso planejamento ele era fazer bons jogos, era ter pontuado contra o Bragantino, ter pontuado contra o Oeste, mas o futebol ele prega algumas peças, né? Ele acaba colocando pra gente alguns resultados que talvez a gente não projetasse e outros que a gente projetava não aparecem. A gente sabe da importância do jogo de domingo contra o Mirassol e os jogos são considerados o mesmo campeonato que o Guarani. E para nós é importante que a gente possa fazer resultados nesse jogo também. Ô, Loz, estamos com um problema aí, realmente o áudio está muito ruim aí, Loz. A produção vai tentar entrar em contato com você daqui a pouco, porque não está dando para te ouvir, tá bom? Produção, então tenta entrar em contato com o Loz, porque a gente não consegue ouvir o Osmar Loz. Mas olha, voltando ainda a falar do São Paulo, eu não posso ser incoerente, eu também acho. São Paulo está montando o time, tem o treinador. Bento no domingo. O problema é o seguinte, que o São Paulo, assim como o Corinthians, está jogando mal.
A diferença do São Paulo pro Corinthians é que a torcida do Corinthians... Tá tendo paciência. Não, tá tendo não. A torcida do Corinthians adora o Fábio Carilli. Então ainda não começou a cobrança. Adora. A torcida do São Paulo, não é que ela não gosta do Jardine, mas ela desconfia. Ela sempre ficou com o pé atrás. Então todas as derrotas aí, pô, será? Vai dar? Não vai dar? Benja, existem diferenças claras. O Jardine nunca trabalhou no São Paulo como o Carilli trabalhou pelo Corinthians. O Jardine foi um ótimo técnico na base. Ele fez um ano e pouquinho de auxiliar. E com a administração e sempre com o São Paulo rotativo nessa história de treinador. Ele nunca teve um padrão, nunca conseguiu trabalhar de uma forma uniforme para que ele pudesse se preparar para ser esse técnico. O Carilli foi 9 anos um auxiliar frequente e uma figura importante na montagem do time. Não era só o auxiliar para você sugerir uma alteração ou outra, aqui a colar, uma forma de treino, não. O Carilli treinava o que era o principal setor e responsável pelo sucesso do Corinthians, que era a defesa. Então ele era tão técnico como o Tite, às vezes até mais. Então existe uma diferença clara de você fazer um comparativo entre o Jardine e o Carilli, primeiro pela experiência de clube, segundo pela experiência de trabalho para o clube e terceiro agora também no banco de reserva. E tem um outro item que eu acho que pesa muito contra o Jardine, que é o jejum de títulos do São Paulo. Por mais que ele não tenha participado desse jejum, mas a torcida já está impaciente. Não é hora para ter técnico inexperiente. Entendeu? Agora era o momento de ter um técnico cobrão que administrasse bem uma pressão, porque o grande técnico, Sormani, ele não se mostra numa vitória. O grande técnico, ele vai se mostrar numa derrota, no momento em que o clube está na descendente. Verdade. Mas é fato. O Barbieri, mas é fato. É fato. Para consertar o time. Isso que você está falando é uma grande bobagem, porque é óbvio que é. O que ele falou? Ele falou que o grande técnico não se mostra nas vitórias, mas nas derrotas. É porque você não deixa os outros terminar. E depois você dá chilicona com você. A melhor coisa é perder todos os jogos. Então, antes de começar a falar esse monte de bobagem, ouça, o negócio é o seguinte. O Barbieri, quando estava ganhando, todo mundo, olha o Barbieri, tá vendo? Tem que inovar. Aí quando o Flamengo começou a oscilar no Campeonato Brasileiro, que aí era a hora de mostrar se o cara fosse bom mesmo, se o cara fosse broca, de segurar o time na rédea curta e levantar novamente, aí ele começou a capengar. Então os grandes treinadores, nesse momento que o time flutua, e vai acontecer com qualquer clube, principalmente em início de temporada... O negócio é perder, é isso? Não... Aí quando é com você dá chiliquinho. O negócio é o seguinte, dá sim. Tem um cara que dá chilique que sou eu. Imagina. Então o negócio é o seguinte, o grande treinador, ele vai se mostrar no momento aí quando o time começa a oscilar, cara. E o Jardine, ele nem tem culpa disso. O Jardine é um técnico que, entendo eu ser promissor, é um cara que trabalhou na categoria de base e fez muito bem o trabalho dele. Ele poderia dar passos aí menores dentro do próprio clube para poder ganhar o espaço dele. Mas ele pintou a oportunidade, ainda duas derrotas. Não, ele não tá bem. Porém, ele tá sobrecarregado pela ausência de títulos, o jejum do São Paulo é muito grande e possivelmente se ele tropeçar no Tadieres ele vai ser demitido, cara. Vai ser demitido. Assim? Isso é uma injustiça. Eu também acho. Porque a diretoria está sendo covarde. Concordo com você. Se a diretoria demitiu o Jardine agora, está sendo covarde. Porque você acreditou no projeto e deu uma chance pro cara, que espere pelo menos terminar esse projeto. Banca, mano. Projeto do futebol é vitória. Mas a partir do momento que você acredita no cara, bancou o Rogério Ceni. Por isso que ganhar jogando mal é bom. Deveria ter bancado. Tá vendo? E por falar em Jardine, você comparou agora com o Rogério Ceni, outra coisa. Jardine, o Rogério Ceni, ele foi muito criticado justamente por isso que você está fazendo agora também. O São Paulo está indo mal, você tem que reconhecer que o São Paulo está mal. Você tem que reconhecer, inclusive, as suas falhas e tentar arrumar para que você não cometa novamente. Agora você chega toda hora na coletiva. Não, porque eu vi coisas boas. Não, o São Paulo não jogou mal. Tá errado, cara. Tá todo mundo vendo que o São Paulo jogou mal, você tá discutindo todo mundo. Ele admitiu. Ele falou... Foi surpreendido. Exatamente. O Santos jogou muito mal. Agora, ontem, fui surpreendido. Ontem o São Paulo teve posse de bola, jogou no campo do adversário, mas não adianta nada. Não. O problema do jogo de ontem foi a finalização. O São Paulo criou muitas oportunidades. E falhou na finalização e em algumas oportunidades o goleiro Kleber do Guarani, ele foi super bem. Então, ali residiu o problema do São Paulo. Bom, eu não vou falar. E olha que a bola cai em jogadores que têm qualidade de finalização. Cai no Nenê, cai no Lisieiro, caiu no Elinho, o Elinho de pé direito botou pra fora. A gente tem que discutir rendimento. O São Paulo não teve rendimento nenhum contra o Santos, tanto é que não chutou nenhuma bola no gol. No jogo de ontem, o São Paulo teve um bom rendimento. Eu concordo com o Jardine. Teve um bom rendimento. Agora, falhou.
falhou na finalização. Bom, o Diego Souza, cabeçada que ele deu, o goleiro pegou no rebote e botou pra fora. É inacreditável. O problema foi o segundo tempo. Aquela bola o chute do Elinho, que você acabou de falar. De pé direito. É inacreditável. Quer dizer, criou oportunidades. Agora, mandou bola na trave, no chute de falta. Só que a questão é como cria. Peraí. Ontem, pera só um minuto, Pipo. A torcida do São Paulo já começou os protestos. A torcida do São Paulo ontem começou a xingar o Leco. Quer ver? Isso é normal. Vamos colocar o áudio aí, produção? Virou pra tribuna, né? O Leco tava em cima. Pô, se a gente for botar o Pipa, eu sei. Mas o legal é assim, Vai ouvir. tem que deixar. Saíram os torcedores do São Paulo ontem xingando o Leco, que tá o presidente de São Paulo, que estava na tribuna ontem, né? Eles estavam xingando o Leco de pi, pi, pi. É isso? A impressão que dá é isso. É melhor botar Agora, o P. Agora dando leque pra aquele lugar, etc e tal. Por isso que eu falei aqui, seguinte, tá jogando mal, o Filipão ganha. Não tem problema nenhum. Não tem crítica, não tem vaia, não tem pressão, não tem injeção de Mas a saco. gente vai discutir rendimento, vai discutir Não, o time. tudo bem, mas por isso, tudo A bem. gente tá discutindo isso. Mas eu discuto que é o seguinte, o que importa é ganhar. Você mesmo jogando mal, você ganha. Não tem isso. Com as vitórias, é mais fácil você corrigir os erros. Se o Corinthians Com a amanhã... derrota, é muito pior. Se o Corinthians amanhã ganha de 1-0, dando um chute a gol, jogar o tempo inteiro na retrô, dá um chute não a tá gol, bom. tá ótimo. Não tá bem. Semana tranquila. Aí é o rendimento. Aí é o rendimento. Mas a semana vai estar tranquila, o precisa amanhã astral de uma muda, vitória. a confiança, tudo muda. Não, pra amanhã eu concordo com você. É a mesma o Corinthians coisa. amanhã ele não precisa dar show, ele não precisa mostrar o futebol convincente, ele precisa de uma vitória. Se o São Paulo tivesse ganho ontem, Amanhã se o São Paulo tivesse ganho ontem de 1-0, jogando mal pra caramba, não ia ter Leco, Nego vai ia tomar vaiar, caju. nego ia vaiar, e eu acho que os caras iam cobrar do Leco também. Não ia. Jogando mal? Não ia. Domingo tem um jogo contra o São Bento. Na quarta-feira é o jogo contra o Não, mas o que tem a ver eu falar isso com os caras vaiar? Por isso que os caras estão vaiando, eles não veem o time render, seu Benjamin. O time não produz. Eles estão vaiando o time não joga. Sim, e também porque perde. É a segunda derrota consecutiva. Não ganha porque não tem produção. Não ganha porque não desempenha. A culpa é de quem? A culpa é do treinador e do Você jogador. viver só na berlinda do O presidente vai jogar, ele joga com a camisa. Qual é a camisa do presidente? Qual é a camisa que o presidente entrou em campo para jogar? Bom, quem bancou o Jardine? O Raí. o Leco. Ué, desculpa, Não. quem manda é o presidente. Aí eu concordo com o Pascoal. O Leco delegou poderes ao Raí. Quem tem que ser cobrado é o Raí. Também. É o Raí. A gente cansa de dizer aqui o seguinte, o presidente do clube tem que se preocupar com o clube como um todo. Como fazer dinheiro, como criar situações boas pro time render e fazer um contrato de televisão bacana que favoreça o time. Não, ponto. Quem tem que pensar o futebol é um cara do futebol. E esse cara chama-se Raí. Então não adianta ficar cobrando o Leco agora. A cobrança tem que ser feita, eu concordo, Pascoal, em cima do Raí.